Quinto parágrafo, então você pode abrir a sua confissão aí no capítulo 22, correto? 22. O culto religioso e o dia do Senhor. Quinto parágrafo do capítulo 22 da nossa confissão. Iremos abordar, né, esse texto que está na tela aqui. A nossa confissão no quinto parágrafo, ela vai amarrar para nós os elementos do culto público. O que nós temos que fazer à luz das Escrituras para cultuarmos a Deus publicamente. Então estamos falando de culto solene. Quando eu falo de culto público, estou falando de culto solene. Tá? Solenemente estamos reunidos para cultuar ao Senhor. E nós temos amarrado isso na nossa confissão. Né? O que deve conter? Quais são os elementos de culto? Como batistas reformados. E o texto vai dizer o seguinte. Primeiro elemento, a leitura das Escrituras. A pregação. A atenção à palavra de Deus. O ensino e as advertências mútuas em salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando com graça em nossos corações ao Senhor. Bem como a devida administração do batismo e da ceia do Senhor. São todas partes do culto religioso a Deus, a serem realizadas em obediência a Ele, com entendimento, fé, reverência e temor piedoso. Além disso, solene humilhação com jejuns e ações de graças, em ocasiões especiais, devem ser usadas de um modo santo e religioso. Tá? O que me ajudou muito a preparar este parágrafo da nossa confissão foi o material dos nossos irmãos presbiterianos, diretório de culto de Westminster. Tá? Então você pode ir no Kindle, é baratinho. Não sei informar agora, né? Porque varia, às vezes aumenta, mas eu paguei acho que nem R$10 no meu diretório de culto de Westminster. E ali tem todas essas etapas que está aqui na nossa confissão. Tá? Ali ele fala um por um. Né, o que significa, o que o ministro tem que fazer, né, como que ele conclama esse jejum, né, citado ali, dentre esses pontos todos. Mas vamos percorrer, eu listei todos esses elementos de culto e eu quero abordar com os irmãos cada um deles, tá bom? Então, sobre o culto público, apenas uma pequena introdução. Após discutir a adoração em geral, então falamos de oração, né, como que devemos orar, o que é a adoração em si, de modo geral. E a oração em particular, a confissão prossegue tratando de outros elementos do culto público, bem como de alguns atos de adoração que podem ser públicos ou privados. Por que privados, irmãos? Porque você pode fazer o culto com a sua família. Existe o culto no lar. Tá? A leitura, a pregação, a audição da palavra de Deus é uma parte essencial da adoração religiosa, já que nisso temos Deus falando conosco. Também devemos cantar salmos, hinos e canções espirituais. Administrar os sacramentos do batismo e a ceia do Senhor. Então, quando eu falo sacramentos para os irmãos, estou falando de dois tipos. Batismo e ceia. Tá? Quando os irmãos ouvirem essa palavra sacramento, entendam que eu estou falando de batismo e ceia. Tá bom? Administrar os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Todas estas coisas devem ser realizadas em obediência a Deus. Com compreensão. Deve-se compreender por que eu participo da ceia. Por que eu estou indo às águas? Tá? O que eu estou cantando? Eu entendo? Por que eu estou aqui hoje, no dia do Senhor? Então tudo isso deve ser com compreensão, fé, reverência e temor divino. A confissão finalmente toca em humilhação solene com jejuns e ação de graças. Veremos o que significa isso. Como parte inerente da adoração em seus aspectos. Os elementos de adoração referem-se ao que a adoração realmente é. Assim teremos um parâmetro do que constitui um culto público ou privado no pensamento confessional batista. Então, antes de mais nada, eu quero trazer para o irmão, esse é um pensamento confessional, ou seja, um pensamento reformado. O que se entende se igreja reformada vai seguir esse parâmetro, irmãos. Tá?
Não, é claro que existem igrejas e igrejas. Existem igrejas que falam que são confessionais, mas na hora que você olha para o culto, não tem nada de confessional naquilo. Tá? Então eu vou passar para os irmãos este pensamento. Primeiro elemento de culto, tá? Leitura das Escrituras. Leitura é diferente da pregação em si. Entre as exigências comuns de culto está a leitura da Escritura com santo temor. Ler uma porção da Escritura todo sábado era a prática do povo de Deus desde os tempos antigos. O povo de Deus sempre soube que eles precisavam ouvir a palavra de Deus. De fato, a própria Bíblia enfatiza o benefício e a bênção que Deus envia quando sua palavra é lida, ouvida e guardada. Um detalhe importante, até o século XVII, irmãos, ali, a maioria dos sermões, se não todos, eram lidos. Jonathan Edwards, ele lia os seus sermões para a congregação. Ele trazia o esboço e lia. Tá? Então não tinha tanta essa explanação como vocês veem hoje. Isso veio se desenvolvendo depois, na pregação da palavra. Tá? Então perceba, amados, por isso a leitura da palavra de Deus com santo temor é uma característica central do nosso culto. É essencial, especialmente nesta era de ignorância da palavra de Deus. Deus nos deu sua palavra como guia e luz para as nossas vidas. Portanto, deve-se dar atenção cuidadosa à leitura pública das Escrituras na igreja. A necessidade da leitura pública e da audição da palavra de Deus é vista quando entendemos que Deus nos fala na Bíblia e que seu povo deve conhecer sua palavra. É um momento pactual, onde Deus fala e o seu povo responde. Há uma bênção em ler, ouvir e meditar sobre a palavra sagrada de Deus. Então, a leitura das Escrituras, e se os irmãos perceberem, nosso culto, vai ter um momento de gratidão, eu leio algo das Escrituras. Né? Alguns momentos, eu farei com mais frequência, no momento de oração e confissão de pecados, ler alguma parte que tange a lei de Deus moral. Então lerei alguma parte, alguma porção das Escrituras voltada para isso. Para quê? Para que nos ajude a analisar as nossas vidas. E assim confessemos os pecados. Quando vamos cantar salmos, o que eu faço? Eu leio o salmo. Eu explano o salmo para que você cante com entendimento. Tá? Então a leitura bíblica ela deve permear todos os momentos do culto. Deve-se existir leitura bíblica. Então, esse é o primeiro elemento, tá? De um culto reformado. Você tem que ouvir muito da palavra. Um culto reformado, ele tem que ler, e você tem que estar ali atento, ouvindo, meditando em tudo que ele lê, em todos os momentos. Bom? Alguns textos. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Você encontra isso em Atos capítulo 15, verso 21. Ainda assim, em Lucas capítulo 4, 16, 17, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia de sábado, entrou na sinagoga, no caso Jesus, né? Como era de seu costume, levantou-se para ler. Então você observa que Jesus ele observava o dia do Senhor, tá? Era um costume dele. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Então a porção que Jesus leu foi do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, aí ele vai citar. É o momento onde todos ali rejeitam ele e tentam até mesmo lançá-lo, né, de um precipício. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Exortações de Paulo a Timóteo, jovem pastor. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aí então eu quero que o irmão pense no que tange a um culto ao Senhor. Será que eu tenho que ler as porções das Escrituras? Eu falei para os irmãos que eu já fui em um culto onde a Bíblia nem foi aberta.
nem foi aberta. O camarada pregou numa revista. Foi culto aquilo? Não foi culto. Ou você pode até ter um momento lá que o camarada leia a palavra, mas é rapidinho, é só aquele textozinho ali, rapidinho, nem perceptível foi, e já logo entrou com as suas ideias. Isso não é culto. A palavra de Deus, um costume cristão, desde a era primitiva, sempre foi ler publicamente as Escrituras. Tá? E aí, claro, entra a pregação da palavra. Então, leitura da palavra, pregação da palavra. A pregação da palavra sendo o poder de Deus para a salvação, como crerão se não há quem pregue, né? E uma das maiores e mais excelentes obras que cabem ao ministério do Evangelho. Nas igrejas reformadas, o púlpito é supremo, simbolizando a necessidade e a centralidade da palavra de Deus. Vivenciando o sola escritura. O púlpito é o principal parâmetro nas igrejas reformadas. As igrejas reformadas devem ter pastores sérios, que analisem as escrituras e tragam os textos bíblicos com elucidações, esclarecimentos para o povo. Que fale do texto, que fale da palavra. Essa é a característica das igrejas reformadas, irmãos. Sempre foi assim. Olhar para o púlpito é olhar com seriedade para a centralidade das Escrituras. Aí você vê aí por aí, né, camarada em cima do púlpito fazendo piada. Um monte de piada. Aí fala do time de futebol, aí fala do filme da Marvel e não sei do que, né, e vai longe. Então eu quero que os irmãos enxerguem a seriedade do que é um culto reformado. Tá? Parte importantíssima da confissão para nós. Tá? Então, amados, o púlpito é o lugar de onde Deus, através de sua palavra, exposta pelo pregador fiel, fala ao seu povo. Pregar a palavra é uma parte essencial da adoração. A pregação da palavra é o aspecto mais importante do serviço divino. Pois na exposição fiel das Escrituras, ouvimos Deus falando conosco e nos ensinando. A igreja primitiva é descrita como aqueles que se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao que os apóstolos ensinaram. É uma tarefa solene e muito séria para os pastores pregar a palavra. Eles têm uma obrigação solene como pastor para fazer isso para a sua congregação, através de muito labor e estudo diligente. Então, amados, eu, como pastor, sei claramente qual é a minha atribuição. Eu sei claramente que eu tenho que me afadigar, me cansar de ler. E cansa, viu? Olha, tá falando para Brenda, Brenda, eu não aguento mais ler. Não aguento. Mas é isso que eu tenho que fazer, porque cansa. Cansa. Né? Então, amados, mas é o que Deus me chamou para fazer. É o que eu tenho que fazer, é o meu dever fazer isso. Mas não é nada romântico. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Não é nada romântico. Assim como o seu trabalho também tem as suas dificuldades. É uma tarefa, então, solene. Então deve exigir de nós, os pastores, os ministros da palavra, muito labor e estudo diligente. Ah, eu almejo o episcopado, eu quero ser pastor. Você é preguiçoso? Nem se mete. Nem entre nisso. Não dá para ser preguiçoso e ser pastor. Tá? Não dá. Ah, eu amo minha cama. Não, melhor você ficar na sua cama. Não se mete com isso, não. Tá? Melhor você ficar lá. Pois, se a palavra não for fielmente pregada, as pessoas encontrarão por si mesmas pastores que se adequarão às suas paixões e se afastarão de ouvir a verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4. Então, se o púlpito não for fiel, qual vai ser o reflexo disso nas pessoas? Elas não serão ensinadas adequadamente e facilmente serão enganadas pelas falsas doutrinas. Então, eis aí a necessidade de um púlpito fiel às Escrituras.
Olha o texto de Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Amados, o que Paulo está fazendo aqui para Timóteo, ele está solenemente perante Cristo, chamando a atenção desse jovem pastor. Ele está fazendo com que Timóteo arregale os olhos desse tamanho. Eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. A primeira coisa que ele fala, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, naquela época, Paulo já... Imagina hoje, como é que está. Então, amados, a antitese para este segundo pedaço aqui, de não suportar a sã doutrina, como é que eu me previno quanto a isso? Dentro da exortação de Paulo. Pregando a palavra, estando preparado, repreendendo, corrigindo, exortando e conhecendo as doutrinas bíblicas. A ortodoxia cristã. A igreja precisa conhecer isso. O pastor principalmente, senão a igreja não conhece. Falamos um pouco disso de manhã, né? Sobre a importância da palavra. Terceiro elemento de culto. Aí é com os irmãos. Tá? Atenção reverente dos ouvintes. Os nossos pais batistas amarram isso na confissão. Que a sua permanência aqui como membro deve ser na hora do culto, na hora da palavra, com atenção reverente. O que significa isso? A maneira como prestamos atenção à pregação também é importante. O pastor está aqui pregando, você está pensando lá na Joaquina. Né? Lá no trabalho, lá no que você vai fazer amanhã. Né? Aí você está lá, viajando. Está até olhando para a minha cara. Mas a cabeça está lá. Isso é atenção reverente? Você está meditando no que está sendo falado? Você está conferindo? Você está acompanhando na Bíblia? Hernando Dias Lopes, ele falou que ele sente quando... Porque ele prega em tudo quanto é tipo de igreja também, né? Ele sente quando a igreja realmente tem uma atenção realmente com a palavra. Aí como que ele faz isso? Se quando ele lê o texto, na hora da pregação, ele lê para depois expor, se as pessoas fecham a Bíblia. Os irmãos deveriam permanecer com as suas Bíblias abertas do início ao final do culto. Do início ao final do culto. Outro dia veio um rapaz aqui, não tinha a Bíblia. Aí ele ficou todo perdido, incomodado. Eu via daqui da frente. A esposa estava com a Bíblia. Onde que está? Cadê? Onde que está? E ficava ali. Não veio preparado para um culto ao Senhor. Então você deve vir preparado para cultuar a Deus. Isso vem dentro da sua reverência para com a palavra. Não é comigo não, a sua reverência. Sua reverência para com a palavra. Tá? Temos que ouvir de uma forma consciente. Olha só. Você tem que ter consciência do que está sendo falado. Ou seja, de forma cuidadosa. Responsável. Você é responsável com o que você ouve? Logo, deve existir um esforço por parte dos congregantes em zelar pela boa ordem do culto. Por que eu falo para as mães aí, saia, se o seu filho estiver dando trabalho, saia. Por quê? Por causa disso. Porque você atrapalha quem está aqui zelosamente querendo prestar atenção à palavra de Deus. Nada pode interferir nesse momento, amados. É um momento santo. É um momento onde Deus está falando na sua palavra. Então é para ter um silêncio absoluto. Tá? Eu sei das dificuldades das mamães, mas tem os seus métodos. Fui na igreja de Francisco Morato, a Batista Reformada de lá, e a mulher, olha lá, tá vendo? E a mulher de um dos pastores, ela saía constantemente com o seu filho.
Então você já deve procurar um lugar, se os irmãos já perceberam, as mães ficam lá no fundo. Já para que você possa cuidar do seu filho, né? E nessa igreja lá também. Só que lá no banheiro, depois eu fui no banheiro, eu vi 2 varas lá. 2 varas no banheiro. As mães corrigiam seus filhos lá no fundo da igreja. Né? Porque os filhinhos, eles ficam lá mesmo. E pecaminosamente, irmãos. Eles são obstinados. Então você precisa corrigir. Precisa pôr ordem. Tá? E isso vai ser, isso que você faz, essa rigidez, é para o próprio bem dele. Para que ele aprenda a também reverentemente a ouvir a palavra de Deus. A saber o que ele está fazendo aqui. Dormir também traz a criança para ficar dormindo no culto. Está certo isso? Não está certo. Você deve ensinar no caminho, como que ele deve andar. Tá? Então ele tem que ter uma concepção. Estou indo para a casa de Deus. Estou indo para um culto solene. O que ele tem que ter em mente? Ele já tem que ter temor, ele tem que vir com temor. Nem que seja na sua vara, que você vá corrigir. Porque sabemos que o temor só vem através da fé. Mas que seja disciplinado. Tá? Então devemos zelar pela boa ordem do culto. Começando individualmente a não virmos cansados ao culto. Muitos me perguntaram, posso dormir no dia do Senhor? Pode. Não passar o dia dormindo. Mas, por exemplo, você veio de manhã no culto. Acordou cedo, veio para o culto. Voltou para casa, almoçou. Fez as suas atividades. Posso tirar um momento para descansar e vir em condições para o culto? Deve. E seu filho? Também. Vamos, filhinho, vamos dormir? Para chegarmos no culto e você estar em condições de prestar atenção. Isso é dever nosso. Mesmo se eu não estiver pregando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar ali atenciosamente. Porque não importa o pregador, a pessoa. O que importa é o que está sendo dito da palavra de Deus. Tá? É reverência para com o Senhor. E hoje, nos cultos, nas igrejas, por aí, isso se perdeu. Mas veja que é confessional isso, viu, irmãos? É confessional. Pode falar, Breno. Eu estava lendo essa semana a respeito do culto no lar, né? Estava falando sobre isso mesmo. Tem pais que eles aproveitam o momento do culto no lar, falam para a criança, pode dormir. Mas eu estava vendo sobre o exercício da reverência que você já começa a praticar em casa. Por exemplo, gente, com o Lourenço, o que eu faço? Eu faço de tudo para já deixar ele calado no nosso momento, das terças e quintas do nosso culto no lar, para que quando chega aqui, ele não dê tanto trabalho assim. É um pouco difícil de controlar. Mas a Lorena, que já é maior, a gente já exige da parte dela, do começo ao fim. Mas eu estava vendo, no que eu estava lendo, falava exatamente isso. De você ensinar os seus filhos em casa, no culto do lar, é uma ótima oportunidade para você ensinar como ele deve se portar na igreja. Sim, exatamente. É isso aí. Nós entendemos que os pequenininhos, né, eles são difíceis mesmo. Mas conforme vai ganhando idade, vai ganhando mais consciência, aí ele tem que ter um entendimento, tá, do que ele está fazendo aqui. O culto no lar é uma excelente ferramenta. Agora, negligencia em casa, o filho em casa só fica brincando, só fica fazendo arruaça, vai chegar na igreja e vai fazer o quê? Arruaça. Tá? Aí vai envergonhar o pai e a mãe, porque os culpados é quem? É o pai e a mãe. Tá bom? As pessoas falam que eu que sou rígido, mas isso está na confissão, tá? Então acho que os batistas confessionais são rígidos também, viu? Tá? Eles não queriam baderna no culto, não. E não tinha essa linha de criança, não, viu? Lá no século XVII, tá bom? Era tudo junto. Vocês vê as fotos dos cultos, pelo menos as ilustrações, você vê as criancinhas no colo das mamães lá. Tá todo mundo junto. Tá? Os homens com as garruchas lá, as armas, né? Tá todo mundo junto. Então vamos lá, continuando. Começando individualmente e não virmos cansados para o culto. E sim em condições. Aí vem para o culto e fica dormindo. Reverente isso? Quantas vezes eu já vi isso? O camarada está ali, às vezes não está nem dormindo, mas está só pescando lambaria assim. O que é isso? Veio fazer o que aqui? Fica em casa dormindo, eu sempre falo. Fica em casa dormindo, é melhor. Você não está sendo uma afronta a Deus, a Ele que está falando.
Tem que ser reverente, irmãos. O cristianismo é sério, irmãos. Deus é um Deus santo, irmãos. Ou seja, tudo que for medidas para que minha atenção esteja plena, eu devo tomar. Sabe que está passando por um momento de saúde, está tomando uma medicação que causa sono. Você precisa falar com o seu médico de que dias específicos se você pode mudar o horário ou pode trocar o remédio para que você não durma. Porque perde a finalidade, meu irmão. Tudo isso são cuidados que você tem que ter. Sábado para domingo, tem culto no domingo, de manhã. Aí fica trabalhando até madrugada de sábado. Vai dormir 2, 3 horas da manhã. Você acha que vai estar em condição aqui pela manhã? Não vai estar. Então isso envolve a sua atenção reverente como ouvinte. Todo esse preparo. Precisamos ouvir obedientemente, não sendo somente ouvintes, mas praticantes da palavra, como aprendemos na parábola do semeador. Precisamos ouvir com compreensão, ou as coisas que ouvimos serão facilmente arrebatadas de nós novamente. Mateus 13:19. Como aprendemos na solene advertência dada em Hebreus. Aquilo que ouvimos só irá nos beneficiar se for acompanhado pela fé. Porque quando eu falo de fé, ouvir com fé, o que eu estou querendo dizer? Ouvir com fé é ouvir com reverência. A fé traz temor de Deus no seu coração? Traz. Então como que eu devo ouvir? Ouvir com fé. Ouvir com temor. Naturalmente, nada disso pode ser alcançado se a palavra não for ouvida com reverência. Um homem, uma mulher temente a Deus prestam atenção à palavra, lida ou pregada, com toda a reverência. Tal pessoa examina a pregação diligentemente. Anota, tá? Diligentemente. Isaías 66:2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta ao Senhor. E a este eu estimo. A quem Deus estima? Ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. A esse eu estimo. Deus te estima? Eclesiastes 5:1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Seja reverente. Quem se aproxima para ouvir, olha só, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não entendem o que estão fazendo. Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Como é que eu posso ser praticante da palavra sem que eu tenha uma atenção reverente, uma atenção refinada naquilo que está sendo ouvido? Você não vai praticar sem entrar aqui e sair aqui. Você não vai praticar se você não tiver santo temor. Então, quando oramos aqui para que a igreja tenha mais maturidade, começa como? A ouvir a palavra de Deus com mais reverência. Enganando-se a si mesmos, Tiago diz. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha em sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Vai embora. Não lembra mais. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, olha lá, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que, olha lá a palavrinha, ouviu, mas praticando. Então você perceba, é algo que fica na mente, tá? Mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E é por isso que estamos aqui, irmãos. Entramos no quarto ponto, quarto elemento de culto. Então, leitura, pregação da palavra. Agora, o canto congregacional. Não é preciso dizer que, além de usar nossos ouvidos para ouvir, temos também de usar nossa língua para cantar. Devemos cantar salmos com gratidão no coração. O essencial em tudo o que cantamos é que façamos nossas melodias com todo o coração. De outra maneira, não agradamos a Deus. O uso do termo salmos no século XVII inclui, é claro, os 150 salmos do Saltério.
E os autores de nossa confissão estavam de acordo com o uso regular deles no culto. Os batistas do século XVII, eles concordavam em cantar salmos no culto? Sim. E eles só faziam isso. Tá? Era só salmos. É o que chamamos de salmodia exclusiva. Vou abordar mais sobre isso. Mas lembrando, isso era um costume do século XVII. Os irmãos vão aprender sobre isso. O comprometimento da Assembleia com o saltério no culto é amplamente evidenciado na enorme quantidade de tempo que os seus membros investiram na revisão e no exame de uma nova edição do saltério. Eles metrificaram todo o salmo. O que é metrificar? É colocar o compasso ao qual é cantado em todos os salmos. Os reformadores fizeram isso. O saltério reformado, ele foi revisado, ele foi analisado. Isso levou muito tempo, irmãos. São 150 salmos. Será que eles tinham autoestima os salmos no culto? Tá? Então investiram muito tempo na revisão e no exame de uma nova edição do saltério. O saltério da Assembleia não incluía hinos, e o seu diretório para o culto público recomendava o canto dos salmos apenas. A Assembleia claramente não acreditava em hinologia exclusiva. Entretanto, para entender a recomendação dos salmos na confissão e do diretório, é preciso levar em conta que o uso antigo do termo salmo não estava limitando, isso aqui é importante, apenas o livro dos salmos. O uso comum de salmos quase sempre inclui hinos. Aqui nós vamos abrir mais espaço. A base da nossa confissão é esses textos aqui, tá? Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Cristo, na última ceia, segundo o relato de Mateus, ele cantou, ele louvou. Não se sabe, mas entende-se, os teólogos vão dizer que era um salmo que ele cantou ali. Mas não pode se amarrar. Eu vou explicar o porquê. Também em Efésios 5,19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Tiago, ele já não usa a palavra, salmo. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Tá? Então, o que nós precisamos para entender? O que a igreja tem que fazer? É salmodia exclusiva? A Bíblia impõe sobre a igreja salmodia exclusiva? Será que é isso? Tá? Então nós temos que entender o que a Bíblia fala quando cita salmos. O que isso significa? Então, salmodia exclusiva? Coloca essa pergunta. Os autores de 1689 escolheram seguir as palavras de Paulo, conforme em Efésios 5,19. E alguns dos que mantêm a confissão de Westminster também não têm problemas, olha que interessante, em cantar canções sem inspiração na adoração de Deus. O que é canções sem inspiração? Que não sejam salmos. Tá? O Helder vem da igreja presbiteriana. Cantava só salmo lá, Helder? Não, né? Tinha hinos também. Então não tem problema nenhum. O Fábio também veio da presbiteriana. Provavelmente tinham hinos lá, do cantor cristão que eles cantavam. Então não tem problema nenhum quanto a isso. Por quê, amados? Primeira coisa, a palavra salmo é definida como uma canção sagrada ou hino. Uma canção composta sobre um assunto divino. E um louvor a Deus. Então, um homem comum, ele pode escrever algo com base nas Escrituras, com fidelidade às Escrituras, falando sobre assuntos divinos? Pode. Tá? Aquilo é inspirado por Deus? Não, porque nós sabemos que a inspiração está na palavra, no cânon bíblico. Então, posso cantar aquilo que esse homem escreveu? Desde que seja fiel às Escrituras, eu posso sim. Eu posso cantar. Tanto que, amados, não tem o canto de Miriam? Não tem o canto de quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eles cantaram. O cântico de Moisés não tem na Bíblia? O canto de Zacarias não tem na Bíblia? João Calvino cantava o canto de Zacarias e a canção de Moisés. Tá? Então, amados, nós temos que começar a compreender, porque existem aí uns reformados, os neocalvinistas. Já me chamaram a atenção, já, esses neo-reformados aí chamam. Sua igreja não é reformada. Por quê? Vocês colocam hinos do cantor cristão, vocês não cantam só salmos, vocês têm instrumentos também.
Por causa disso eu não sou reformado? Né? Então não tem nada a ver, irmãos. Mas por que eles fazem isso? Eu entendo o que eles fazem. Eu vou trazer os argumentos deles ali, principalmente dois, os mais fortes que eles utilizam. Eles olham para as igrejas reformadas no século XVII e copiam o modelo deles. E falam que reformado é só aquilo lá. Tá? Então nós temos que tomar um cuidado, porque a palavra de Deus é que guia, que nos dá o norte do que nós fazemos no culto ou não. Tá bom? Uma canção sagrada, então, um hino, tá? Com assunto divino. Isso define o que é salmo. A palavra também é explicada a canções sagradas compostas por poetas modernos, sendo versificações dos salmos bíblicos, ou destes com outras partes das escrituras. A palavra salmo significa simplesmente um hino ou uma canção de louvor. Não se refere necessariamente apenas aos 150 salmos das escrituras, a palavra salmo. Tá? É verdade que parece ter sido a prática de muitas igrejas reformadas para apenas cantar salmos ou outras canções bíblicas, como Calvino fez com os 10 mandamentos, ele cantava os 10 mandamentos, né, e a canção de Zacarias. Mas isso não prova que a Bíblia apoia a salmodia exclusiva. Tá bom? Diz apenas que muitos dos reformadores praticavam a salmodia exclusiva. Então nós temos que ter maturidade e clareza sobre isso. Instrumentos musicais, amados. É proibido numa igreja reformada? Tem um demônio aqui nesse violão? Né? Ele vai sair tocando sozinho aqui? É uma afronta a Deus esse violão? Para alguns é. Para alguns é. Tá? A salmodia exclusiva muitas vezes não só rejeitava os não salmos. Então quem adotava a salmodia exclusiva, ou adota ainda, provavelmente ele não vai colocar instrumento musical. Mas também rejeitava o uso de quaisquer instrumentos na adoração pública de Deus. Eles acreditam que nenhum instrumento musical deve ser usado na nova aliança. O argumento é muitas vezes centralizado em dois, que eu coloquei aqui. Instrumentos estavam ligados ao templo antigo, né, antiga aliança, e faziam parte dos aspectos cerimoniais da antiga aliança. E que, segundo, não há menção a todos os instrumentos no Novo Testamento. Aqui temos que tomar cuidado com essa argumentação. Não vamos dar evidência de ausência à ausência de provas. Tá? Não podemos fazer essa ponte. Evidência de ausências, então não tem, não encontro, mas aí eu concluo que é ausência de provas. Como que eu vou afirmar que no Novo Testamento, as igrejas que Paulo plantou, se lá não tinha instrumentos? Como que eu vou afirmar isso? Tá? Então, amados, é muitas inferências. Não vamos, então, neste caminho. Só porque uma coisa não é mencionada, não significa que ela não seja rejeitada pelos autores do Novo Testamento. Qual é o argumento exegético de que os instrumentos musicais faziam parte da adoração cerimonial do templo e que agora estão revogados? Qual é o argumento exegético para isso? E, na verdade, como o João Calvino, que ficou em inglês, né? John Calvin, observou em Colossenses 3,16, olha o comentário de João Calvino de Colossenses 3,16, que um salmo é aquele no canto do qual algum instrumento musical, além da língua, é feito. Olha como ele define o salmo, João Calvino. Se os instrumentos fazem parte da sombra, como está no argumento, que faziam parte da antiga aliança, então, amados, e dos tipos do templo antigo também, da antiga aliança, por que eles ainda aparecem no céu em Apocalipse? Eu trarei o texto para os irmãos. E para que eles estavam apontando? Se é uma sombra e um tipo, os instrumentos, fazia parte do ritual cerimonial do povo judeu, o instrumento apontava para o quê? Para eu argumentar que o instrumento era uma tipologia, eu tenho que explicar exegeticamente para o que aquilo apontava. E não apenas presumir, não, isso aí só estava no Antigo Testamento, então descarta tudo do Antigo Testamento. Não é por aí. Nós entendemos que muitos tipos cumpriram-se em Cristo. Tá? Encontramos respostas para a maioria dos símbolos no Antigo Testamento. Mas a pergunta que fica é, segundo essa visão dos salmodistas,
exclusivos. Os instrumentos são tipos, então eles são concluídos e apontavam para o quê? Tá? Então temos que tomar cuidado. Textos que encontramos instrumentos. 1 Crônicas 16:42. Emã e Jedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais. Olha lá, para o... Então em culto. Tinha em culto. Os filhos de Jedutum foram designados como porteiros. 2 Crônicas 7:6, os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas. Então, o que entende isso aqui? Tomaram lugar aonde? Para quê? Com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar. O Senhor cantando. O seu amor dura para sempre. No outro lado, da frente, para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Olha aí. Todo o povo estava de pé. E Apocalipse, né, uma visão escatológica de João, ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro de Cristo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E olha o que eles faziam com as harpas. Eles cantavam um cântico novo. A visão de Apocalipse. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Aí o salmodista exclusivo vai chegar no céu, aí vai ver lá os anjos com harpas, aí vai ficar assim, ué, e eu não colocava no culto. Então, amados, né, pode falar, Maurício. O que rege o princípio regulador do culto? O que a palavra está aqui, ó, o que a palavra diz. Entendemos que está prescrito, em culto. Se está prescrito na palavra... Exato. Se eles ignoram... É o que eu falei, eles encaram isso aqui como, porque são textos do Antigo Testamento. Eles encaram isso como cerimoniais e tipologias. Mas aí se for anular todo o Antigo Testamento... Então, aí é uma inferência, né? Temos que tomar cuidado com isso. Tá bom? Mas é o princípio regulador do culto. Se Exato. prescrito... Exatamente. Tem as palavras de Waldron. O Waldron fala sobre isso, tá? O Waldron diz que os instrumentos musicais são uma circunstância de adoração. Circunstância, tá? Na minha opinião, diz ele, também uma vez determinado que cantar o louvor de Deus faz parte da adoração, então as questões das circunstâncias que devem ser decididas se tornam claras. Quais são as circunstâncias num louvor a Deus? Haverá acompanhamento musical? Quem vai liderar o canto? Como todos saberão o que cantar? Porque nós precisamos aqui reger. Nós precisamos de uma sintonia. Né? Já pensou eu cantando uma coisa, o Felipe outra, o Helder outra? E aí? Vai virar uma salada isso aqui. Então precisa de um norte. É isso que o Aldro está querendo dizer. Como todos saberão o que cantar? Será uma folha de música? O hino? Será um projetor aéreo ou uma apresentação de PowerPoint? Será usada isso? Quanto tempo vamos cantar? Quantas músicas vamos cantar? Tudo isso são circunstâncias que envolvem, né, a nossa prática aqui do louvor, da adoração. Então, instrumentos musicais, o Aldron diz, coloquei até amarelo, acompanham o canto do povo de Deus e empoderam seu canto e adoração. Tá? Então, se formos levar a questão, porque aí nós não podemos também induzir, forçar também uma interpretação própria, né, sobre a questão dos instrumentos. Se eu não posso pôr instrumento, então por que eu ponho a tela lá de LCD para passar a música? É prescrito? O PowerPoint é prescrito? A folhinha para todo mundo acompanhar é prescrito? Essa é a questão. Né? Então são coisas circunstanciais que nos auxiliam, que nos dá ainda mais, fomenta ainda mais o nosso louvor a Deus. Organiza, traz um zelo, dá mais propriedade para o que estamos cantando. Porque a música não é só melodia, irmãos. A música, ela traz compasso também para nós. A música, ela organiza o que cantamos. Correto? Você toca, Éder?
Não toca não? Só canta? Já tentei. Já tentou? Você tá, a gente toca. Não é assim? Quando você aprende lá, não tem o metrônomo? O que é um metrônomo para trocar? Ele te dá o compasso, ele fica apitando, fica batendo. Tem, né? Até para cantar, às vezes você tem que ter o metrônomo. Então a música nos organiza, a música coloca a congregação no mesmo passo. Isso é bom ou é ruim? Tá? Então é nesse sentido que nós caminhamos. Tá? Temos essa visão de Waldron. Tá bom? Mas quer dizer que você vá para uma outra cidade e encontre uma igreja batista reformada e eles sejam assim? Pode ser que não. Pode ser que o pastor de lá seja um salmodista exclusivo. Tá? Aí você não vai ter, vai ser só o canto mesmo. Tá? Sem instrumento. Tá bom? Aí ele vai falar com base na história da igreja reformada. Tá bom? Este ponto, então, vem a oração agora. Quinto elemento. Ixi, não vou conseguir acabar não. Este ponto foi mencionado nos 2 parágrafos anteriores. Devemos orar na igreja como igreja especialmente porque a casa do Pai é uma casa de oração. O próprio Cristo falou isso. Então não vai ter oração no momento de culto religioso? Calvino lista os 2 maiores tipos de oração. Orações faladas e orações cantadas. Tá? As faladas são orações tais como intercessão, confissão, iluminação, adoração. É o momento que nós temos aqui, que antecede ao culto. Tá? Os presbiterianos, eles incluem isso tudo num momento só. Aqui, para a gente ter mais uma otimização do tempo, nós temos uma parte apenas para isso. Mas se compreende culto a Deus. Um momento onde confessamos, um momento onde refletimos na lei de Deus, fazemos intercessões, pedidos. Então nós temos esse momento aqui na nossa igreja. Tá? Então, amados, orações faladas e orações cantadas. Orações cantadas ocorrem quando a congregação oferece orações em formas de cântico de salmos, hinos e cânticos espirituais. Tem orações nos salmos que nós cantamos? Então nós cantamos orações. Tá? Em nossos dias, a maioria das igrejas reformadas começam o culto com a própria palavra de Deus, invocando o seu povo à adoração num chamado para o culto. Né? Salmo 95 faz isso. O ministro, então, pronuncia as palavras de saudação de Deus. Então, lê-se a lei de Deus, está lá, Êxodo 20, lemos hoje, juntamente com o sumário da lei segundo Jesus. Tá? Mateus 22, 37, ou até mesmo no Sermão do Monte pode ser utilizado. Tá? Após a confissão de pecados, as igrejas que seguem o modelo histórico reformado têm alguma forma de declaração de perdão. Tá? Então nós declaramos aqui, é o que Cristo fala também no Sermão do Monte, se eu tenho algo contra o meu irmão, deixa aquela oferta ali, ou seja, a adoração, ela tem que esperar para que você vá, se acerte com aquela pessoa, peça perdão e perdoe também, e aí sim você volte e cultue ao seu Deus. Tá? Então esse momento é importante no que tange a culto religioso público, muito importante. Muito importante. Tá? Então oração está aí dentre os elementos, tá, do culto público. Batismo, não poderia ficar de fora. Né? Na categoria dos sacramentos, temos a administração dos 2 sacramentos da Nova Aliança, batismo e Santa Ceia, que foram dados por ordenança de Cristo. Mateus 28 e Lucas 22, 20. O aspecto final do culto religioso comum, que deveria ser mencionado aqui, é a devida administração dos sacramentos por parte dos ministros e a digna recepção dos sacramentos por parte dos membros. Então, amados, por ser uma ordenança direta de Cristo, a ceia e o batismo, então nós praticamos. Ah, então tem que ter batismo todo culto? Eu queria que fosse assim. Queria muito que fosse assim. Mas nós sabemos que depende de Deus entregar a fé e o arrependimento àquela pessoa. Mas a ceia, depende? Não, a ceia já é um próprio ato nosso, né, de esboçar a nossa fé, de renovar os nossos votos para com o nosso Senhor. Então está ao nosso alcance, é uma ordenança, então fazemos todo o culto. Tá? Algumas pessoas, algumas igrejas reformadas fazem uma vez por mês. Algumas fazem de uma vez a cada 3 meses. Tem igreja que faz uma vez a cada 1 ano. Tá? A ceia do Senhor.
Mas acredito que seja uma grande incoerência nós observarmos o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Nós vamos falar aqui. Não é justamente ser o domingo por Cristo ter ressuscitado no domingo? Então por que eu estou reunido com o povo de Deus, salvo por este sangue, somos igrejas por este sacrifício, e eu não vou celebrar a ceia reunido com esse povo? Então seria uma inconsistência, né, da nossa parte, ainda mais sendo uma ordenança. Tá? Mas você vai encontrar igrejas reformadas que não faz todo domingo? Vai encontrar. Tá bom? Aí você pode chegar para o seu pastor, não é melhor a gente fazer todo domingo? Pode falar, não tem problema não. Agora, se ele vai se aceitar ou não sei. Tá? Nós devemos administrar o batismo sempre que assim tivermos pessoas reconhecidamente salvas. O batismo é uma parte essencial da vida cristã. Não salva, mas a negligência é um pecado porque desobedece ao comando direto de Deus. Como batistas, cremos que o batismo só é válido quando um crente professa a fé, é batizado, e não uma criança. E essa parte aqui vem do catecismo, né, de Hercules Collins. O batismo é a imersão ou mergulho da pessoa em água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ser realizado por aqueles que são devidamente qualificados por Cristo. Quem são os sujeitos apropriados para essa ordenança? Aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a obediência a Ele. Então esses são os admitidos ao batismo. E é uma ordenança direta de Cristo. Tá? E está inserido em culto. Então eu posso fazer um batismo fora culto? Posso fazer isso, irmãos? É um elemento de culto solene. É um sacramento. Tá? Ele está embutido. A prática reformada é realizar o batismo em culto. Em culto. Tá? Ceia do Senhor, tá? Entra junto com os sacramentos. O segundo sinal visível que o Senhor nos deu é o partir do pão, como os primeiros cristãos o chamavam. Lucas 24, 35 e 2,42. Também é chamada de mesa do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Nós nos banqueteamos espiritualmente com Cristo quando participamos do pão e do vinho. Então isso que acontece aqui, amados, não é apenas um símbolo, mas é algo espiritual. Nós estamos banqueteando com Cristo. Cristo está conosco aqui? Cristo está conosco, irmãos? Ali não é o corpo e o sangue dele, mas espiritualmente falando, ele está conosco? Sim, ele diz isso. Então estamos banqueteando com quem? Com ele. Por isso o autoexame é importante. Porque quando você chega-se à mesa do Senhor, você tem que ter plena convicção de que você está com ele. E de que ele está em vós. Tá? Por isso que quem está passando por um processo disciplinar participa da ceia? Não participa da ceia, por causa disso. Tá? Seu corpo foi quebrado por nossos pecados, pelo seu sangue. Nossos pecados são lavados. Além disso, a taça simboliza que ele assumiu a ira de Deus em nome do seu povo. Quando ele ora no Getsemane, ele fala, afasta de mim este... O que representa aquele cálice? A ira de Deus. E nós participamos do cálice. É um voto de que nós sabemos com certeza de que ele recebeu essa ira sobre ele em nosso lugar. Tá? Então lembramos da sua obra pelos eleitos, nos banqueteamos com Cristo e seus benefícios, e além disso ele nos dá a graça, né? Nos agracia, enquanto nos encontramos intimamente com ele. Portanto, esta santa administração não deve ser negligenciada. O dia do Senhor é um dia consagrado a Cristo, portanto oportuno para proclamar a morte sacrificial do Senhor e a ressurreição subsequente em cada dia do Senhor. Tá bom? Então é algo que nós devemos ter em mente sempre, ter a ceia do Senhor aqui aos domingos. Tá? Aí vem os jejuns públicos. Eu acho que eu vou terminar. Vou avançar um pouquinho aqui, tá, irmãos? Para terminar. São 10, está quase acabando. A confissão cita aí jejuns públicos? Cita. Um jejum religioso requer total abstinência. Se você pesquisar o que significa a palavra jejum no grego, é abstenção.
É privação de algo. Geralmente, biblicamente falando, você vai encontrar isso relacionado à comida, a alimento. Tá? Mas não significa que a sua abstenção pode ser só alimentar. Existem outras abstenções. Então veja. Então, total abstinência. Tá bom? É total. Não só de toda a comida. A não ser que a pessoa, por debilidades físicas, tá, ela não consiga. Aí ela faz um jejum parcial. Tá? Não vamos ser aqui também tolos, né? E tentar a Deus. Como também de todo o trabalho, olha lá. Cessamos todo o trabalho, conversa e pensamentos mundanos, e de todos os deleites do corpo, trajes, ornamentos, qualquer coisa que seja em sua natureza ou uso escandaloso e ofensivo, em outras vaidades de qualquer dos dois sexos, o que recomendamos a todos os ministros em seus diversos lugares, que diligente e zelosamente reprovem, como em outras ocasiões, assim especialmente num jejum, sem acepção de pessoas. Isso aqui está no diretório, amados, de Westminster, falando sobre jejum. Então, amados, o próprio dia do Senhor é um dia apropriado para o jejum público. Porque cessamos nossos trabalhos, não é para você fazer, irmãos, trabalho algum. Faz parte de uma abstenção, uma consagração ao Senhor. Vou ver jogo de futebol no domingo? É uma abstenção no dia do Senhor. Vou procurar divertimento no dia do Senhor? Não. É um dia para eu e minha família buscarmos integralmente a Deus. Faz parte de uma convocação pública e está inserido no ato de cultuar a Deus, o culto solene. Tá? Antes da reunião pública, cada família e indivíduo à parte deverá por si, em particular, usar de todo o esmero religioso a fim de preparar seu coração para uma ação tão solene e chegar cedo à igreja. Quando que começa essa preparação? No sábado, irmãos. No sábado você começa já a se preparar para você ter condições de, no dia do Senhor, estar exclusivamente reservado para Ele. Isso desde Gênesis, hein? Desde Gênesis. O próprio Deus, que não se cansa, Ele abriu mão das suas obras, nos deixando um exemplo. Tá bom? Que a maior porção do dia possa convenientemente ser dedicada às atividades da igreja, além de jejuns solenes e gerais prescritas pelo ministro. Julgamos que em outras ocasiões as igrejas locais podem observar os dias de jejum conforme a divina providência as dirija em ocasiões especiais. Se os irmãos pegarem o diretório de culto, você vai pegar se está tendo alguma calamidade pública. A igreja pode solenemente, tá, convocar esse jejum. O pastor Marcos Paixão, ele convocou um jejum quando estava na pandemia, tá, junto com a sua igreja, tá, por causa da calamidade, para que os eleitos de Deus fossem poupados. Então ele fez com algum propósito aquilo. Então, em dias especiais pode ser convocado o jejum? Pode. Tá? Em um culto pode ser feito isso. Tá? Está na nossa confissão. Ações de graça. E como o canto de salmos é, acima de tudo, a mais apropriada ordenança para expressar alegria e ações de graça. Dai graças ao Senhor. Não cantamos isso? Salmo 118? Todo domingo? Que seja cantado algum salmo ou salmos relevantes com este propósito, algum hino, alguma música voltada para agradecimento. Antes ou depois da leitura de uma porção da palavra, apta para o assunto do momento, mas deve ter um momento de ação de graças no culto, de agradecimento. Tá? Quando a igreja estiver novamente reunida, que seja renovado, continuado e até onde permita o tempo, um andamento igual no orar, ler, pregar, cantar salmos e ofertar mais louvor e ações de graça, como aquilo que já foi instruído para amanhã. Né? No caso, temos 2 cultos. Em uma ou em ambas as reuniões públicas, daquele dia uma coleta será levantada em favor dos santos e irmãos em necessidade, para que nos abençoe o maior consolo deles e possam alegrar-se mais conosco.
Então, qual é o momento que dedicamos aqui para ações de graça? Não que nos Salmos nós também não façamos isso, mas o momento das ofertas, é um momento de gratidão, tá? Que agora vamos cantar um louvor destinado a isso, né? Que Deus tem nos ajudado a agradecer. Te agradeço, Deus. As pessoas deverão ser exortadas no final desta última reunião a passarem o restante do dia em deveres sagrados, testemunhos de amor cristão, caridade de uns para com os outros e de cada vez mais regozijo no Senhor. Então é um dia para você ser grato, irmãos. Dia de culto é um dia para você ali. Ah, mas e na quarta-feira? Mas aquele momento de culto você pausa tudo e você se dedica ao Senhor. Tá? Então, quando você vier para o culto, você tem que vir preparado para todos esses momentos, irmãos. Você tem que trazer a sua ofertinha ali, como um crente na igreja? Tem. Faz parte da sua gratidão, do seu louvor a Deus. Tá? E desce. Né? Não está no texto da confissão, você pode conferir aí, né? Juramentos e votos. Mas, tem um capítulo falando só sobre isso. Capítulo 23, verso 1 vai falar que é inserido em culto os juramentos. Então, todos esses aspectos do culto oferecemos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a Escritura também nos mostra, e os capítulos posteriores da confissão irão discutir, que há também uma dimensão do culto para os nossos juramentos. Nós lemos o pacto de membresia aqui? Lemos. Então é um momento... O que é o pacto de membresia? Não são votos? Então nós fazemos votos no culto. Casamento. Pode ser inserido no culto? Pode. Pode ser feito um casamento. Ah, mas pastor, você falou que é errado. Não falei que é errado. Eu falei que se criou uma tendência com base na Igreja Católica Romana de que apenas em culto pode ser feito um casamento. Eu estou falando agora o inverso. Pode ser inserido no culto? Pode. Mas necessariamente casamento é só em culto? Não. Não. Tá? Entende-se que um casal que vai lá no civil e faz os seus votos perante os ministros ordenados por Deus, né, os magistrados civis, aquilo é reconhecidamente um casamento? Sim, é um casamento. Existiam votos. Tá? Mas eu posso trazer isso para o momento de culto? Posso. Tá? Foi o que eu fiz com o Vitor e com a Isadora. Né? Houve um culto, eu fiz um culto com as pessoas presentes e ali eles fizeram os seus votos perante o Senhor. Isso é casamento. Tá? E você pode também renovar as bodas lá, que as pessoas renovam seus votos do casamento, não tem problema nenhum isso acontecer. Tá? É um juramento perante Deus. Você está reafirmando a bênção de Deus, a instituição do Senhor. Tá? Então, nos quais chamamos a Deus como uma testemunha. Você encontra isso em Deuteronômio 6,13, Neemias também, reúne o povo, já leu Neemias, né? Você lembra? Ele reunindo o povo lá, né? E eles fazendo os votos, depois quebraram tudo, né? Quebraram tudo os votos, né? Mas houve os votos ali, perante Deus. Ou para nossos votos, nos quais fazemos uma promessa a Deus. Tá? A apresentação de criança fez-me pensar que eu posso sim trazer os pais no momento de culto, tá? Para que eles realizem votos naquele momento, falando que criará os seus filhos no caminho do Senhor. É um voto. Pode ser inserido em culto também. Tá bom? Segundo o amparo da nossa confissão. Nesses casos, podemos realizar os votos de membros que estão se casando, ou até mesmo ler o pacto de membresia em culto. Cada um desses aspectos de culto tem tempo e hora próprios. Contudo, em todas as situações, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos o Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Tá? Então passei para os irmãos aí 10 elementos de culto. Tá? Então os irmãos estudem essa questão. Ficou alguma dúvida dos irmãos? Pode falar, Fábio. Referente ao jejum, é só público? Com a igreja? Não, você pode... Envolve essa questão privada também. Você pode fazer isso com a sua família. Com a sua esposa. Tá? Paulo fala até mesmo de relações sexuais, que pode ser de consenso entre o casal. Tá? Então, pode ser privado também essa questão. Aqui eu estou falando de elementos do culto público. Então, o jejum ele pode ser público também, com a congregação inteira. Entende? Mas significa que privado eu não posso? Não, você pode fazer privadamente também. Tá? Mais alguma dúvida, irmãos? Muita coisa? Então é isso aí. Tá, eu preparando lá, eu vendo, né, analisando nossa igreja, será que estamos tudo certinho mesmo? E vendo ali, né, analisando,
Estamos bem, estamos no caminho certo, irmãos. Estamos, graças a Deus, bem confessionais, digamos assim. Tá? Mas sempre tem o que melhorar, né? Então é isso, estudem, isso aqui é importante até para novos membros, tá? Entender o que é um culto reformado. Se você puder e ter condições, compre lá o Diretório de Culto de Westminster. Tá? O Everton Tokachik, que é um pastor presbiteriano, ele lançou um livro agora que é o Diretório do Culto Familiar, Culto no Lar. Então ele tem ali o passo a passo de como você cultuar no lar também com a sua família. Recomendo a leitura daquele livro. O próprio Joel Bick aparece lá recomendando essa leitura. Tá bom? Mas no que tange a culto público está aqui na nossa confissão. E terá mais um capítulo falando dos juramentos, tá? Mas eu já inseri aqui para adiantar o assunto. Tá bom, irmãos? Deus abençoe.